Eu acho que eu gostaria de pensar que isso também se dialoga com a questão do lugar. O lugar que a gente, onde a gente vem, o lugar de onde eu vim, onde muitos de nós viemos, e a gente não sabe sobre o nosso próprio lugar. A gente fica mais antenado por causa da escola em questões globais do que em questões do micro, que são bastante importantes também. Pode passar, por favor. O objetivo então dessa pesquisa foi compreender quem são e onde estão os povos indígenas que vivem no estado de São Paulo, especificamente no município. Eu vou explicar um pouco mais para frente, só que essa pesquisa parte dessa curiosidade que a gente tem. Numa cidade considerada tão desenvolvida, com traços tão modernos, existem povos indígenas, existem pessoas que são consideradas tão antigas, culturas tão antigas, e a partir desse objetivo geral a gente busca compreender quantos são esses povos indígenas, onde eles estão localizados, identificar em quais municípios da Grande São Paulo existe essa presença indígena e investigar a existência de terras indígenas no município de São Paulo. Quem não conhece, eu vou explicar um pouco da frente. E como que eles praticam a agricultura dentro dessas terras indígenas. Se existe essa possibilidade ainda diante de tanta degradação ambiental. E por fim, compreender como se realiza uma pesquisa incluindo as suas etapas principais, um projeto de iniciação científica. E eu gostaria de mencionar também, eu sou estudante do ensino médio, na Tecnológica Gomes, e do ensino técnico de meio ambiente também, lá no técnico. Então eu tenho essa curiosidade. Obrigado. A metodologia da revisão bibliográfica, que eu já fui publicado sobre o assunto, não tive a oportunidade, infelizmente, de poder conhecer as terras indígenas. Eu me baseei apenas no que já tem publicado em dados primários, em publicações do governo e tudo mais. Eu tenho uma dissertação bastante interessante que eu li, que faz uma crítica sobre o atual estado de uma aldeia indígena, que é dessa autora Andrade, que fez mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis. Eu vou mencionar durante a apresentação. Tem alguns livros, principalmente da Comissão Pró-Índio do Estado de São Paulo, que é uma organização super importante que traz bastante informação sobre esse assunto. E, enfim, os dados do IBGE. Então vamos lá, introduzindo. Por que essa questão? Por que essa dúvida? Tem esse textinho aqui, que inclusive faz parte do trabalho da minha orientadora, um trabalho que ela já publicou no livro dela, e que fala que é comum nas escolas do Brasil os alunos aprenderem sobre os povos indígenas nas aulas do chamado Descobrimento do Brasil em 1500, ou seja, uma história contada a partir da visão europeia. Isso é um fato. Eu posso garantir para vocês, eu como estudante de ensino médio, já passei pelo ensino fundamental também, a gente estuda super pouco. Quando a gente estuda é como se fosse um jornalismo secundário assim, da história, como se fosse só os inimigos de Cabral, sabe? Eu penso muito assim. E a gente vê como é diferente a partir de pesquisas como essa. E esse fato contribui para uma compreensão equivocada sobre esses povos que reduzem apenas a uma única cultura, a um único tipo de pessoa, sendo que existe uma diversidade enorme envolvida nisso. Então vamos para os dados, para os números. Aqui no Brasil existem quase 1.700.000 indígenas atualmente, segundo dados do IBGE. Esses indígenas, eles possuem, pertencem a aproximadamente, no mínimo, na verdade, no mínimo 305 etnias e 274 línguas. Então o Brasil é um país cheio de línguas, de diferenças que a gente não ouve falar. E eu acho importante mencionar também que o dado da população, ele é atual, é de 2022, recente, de 2022, mas o das etnias e das línguas ele é do recenseamento de 2010, então ele não está atualizado. Mas no mínimo isso. E essas populações indígenas, elas estão distribuídas em terras indígenas e fora de terras indígenas. O Brasil possui 573 terras indígenas reconhecidas atualmente, registradas, homologadas e tudo mais. Existe todo um processo para a demarcação de terras indígenas e é importante destacar que 3 a cada 10 indígenas moram em terras indígenas. A maioria, então, está fora das terras indígenas atualmente. E o que são essas terras indígenas? Elas foram estabelecidas em 1988, junto com a Constituição Federal, como um direito indígena, depois de bastante luta, muita luta das comunidades indígenas. Tem um trechinho que diz assim, que as terras indígenas
elas devem ser habitadas de forma permanente. É claro, os povos indígenas eles são geracionais, eles têm várias gerações, de décadas, séculos, então eles têm que estar habitados de forma permanente, eles merecem aquele território como eles são povos originários, né? São importantes para suas atividades produtivas, aí tem a questão da agricultura. Hoje em dia se debate muito sobre a questão da soberania alimentar dos povos indígenas, que é, se essas terras indígenas que o governo tem resguardado para os povos indígenas, elas têm a capacidade, se elas têm recursos necessários para poder produzir, para você poder ter a soberania alimentar que você tem junto com a sua família, né, há gerações. E são necessárias a sua produção física e cultural e são imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao seu bem-estar. Então, em tese não. Basicamente, as terras indígenas elas são territórios, porções de terra, são áreas, às vezes extensas, às vezes bastante pequenas, que têm ali, que são destinadas à vida dos povos indígenas, aos seus modos de vida, né? Que quando entra em contato com a cidade acaba sofrendo a assimilação e eles perdem os seus hábitos, os seus costumes tradicionais. O IBGE destacou, em 2010, que essas terras indígenas desempenham um importante papel no tocante às possibilidades de permanência das características socioculturais e estilos de vida dos indígenas. Isso é um complemento da pesquisa que está no próximo slide. A proporção de pessoas indígenas de 5 anos ou mais aqui no Brasil que residem em terra indígena e falam pelo menos uma língua indígena é de 57%. Então, aí eu segundo dado, a proporção de pessoas indígenas que não residem em terra indígena e falam pelo menos uma língua indígena é muito menor. Então, a língua indígena ela conseguiu ser conservada muito mais, em uma proporção muito maior dentro das terras indígenas. Apesar de que é bastante interessante e preocupante a gente ver que mesmo nas terras indígenas existe um percentual que não fala as línguas indígenas, né? Bom, pode passar. Então, a gente viu aqui que existe uma enorme diversidade de povos indígenas, de pessoas indígenas, e elas estão aí tanto dentro das terras indígenas quanto em todas as outras localidades dos mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do nosso país. Então, é estranho que a gente aprenda tão vagamente sobre a existência desses indígenas na escola, sobre as complexidades de cada cultura, sobre a variabilidade do que é ser indígena. E foi nesse contexto que eu tive a curiosidade de saber quem são e onde estão os povos indígenas do estado e do município de São Paulo. Pode passar. Então, vamos para os nossos resultados, né? Porque até onde a pesquisa levou a gente. Atualmente existem 55.295 pessoas autodeclaradas indígenas em todo o estado de São Paulo, todos os municípios do nosso estado. Refletindo a realidade nacional, a maioria vive fora de terras indígenas, então ele mora nas cidades, né? Não mora dentro das terras que foram delimitadas pelo governo. Isso é um dado recente do censo de 2022. E é interessante, eu acho, mencionar que durante a pesquisa começou no final do ano passado, e a gente estava trabalhando com dados de 2010. Aí, assim, nos 45 do segundo tempo, o IBGE lançou dados novos e a gente teve que implementar nossa pesquisa e retrabalhar tudo, mas foi super interessante. Um detalhe, que eu não quero ser falar o texto, mas um detalhe que eu queria falar, que não está nos slides, é que a população indígena ela tem mudado aqui em São Paulo nos últimos 30 anos, tem mudado bastante. No ano 2000, a população indígena passava dos 60 mil, mais ou menos 60 mil pessoas. Aí, em 2010, a população foi para 40 mil. E em 2022, ela voltou para quase 60 mil. Então, houve uma queda e houve uma retomada. E isso é um reflexo do fato dos povos indígenas não morarem nas terras indígenas. Porque, de acordo com os autores, né, as terras indígenas, os povos indígenas que saíram do estado e voltaram para cá, levando essa redução e essa retomada, eles voltaram aos seus territórios tradicionais, que geralmente são em outros estados, a gente vai mostrar para vocês. No estado de São Paulo existem 38 terras indígenas e 107 aguardam algum tipo de reconhecimento da FUNAI. Né? Então, são 31 terras indígenas que o governo já regularizou e mais 7 que os indígenas estão reivindicando a sua propriedade, mas ainda não receberam a documentação adequada. Então vamos lá, esse é o mapa do estado de São Paulo, que está destacado em vermelho as terras indígenas que existem por aqui. Existem dois conjuntos
municipais, por assim dizer, até por questões étnicas, né? Que é o conjunto da faixa litorânea do estado e o conjunto do centro-oeste paulista. Na faixa litorânea, que vai aqui desde o Vale do Ribeira, passando pelo litoral, vindo aqui na região metropolitana, todos os povos indígenas que habitam ali são... Oi, gente, é só uma história, acabei de começar. Então, aí dentro dessas terras indígenas, aqui na faixa litorânea, geralmente os povos eles são Guarani, são povo Guarani, são os subgrupos da etnia Guarani, então são podem ser Mbiá, Ndeva ou Tupi, depende de como eles se denominam, né? E já na outra porção, que é o centro-oeste paulista, a gente tem ali várias etnias que não são do estado de São Paulo. De via de regra, elas são assim, migrantes, né? Apesar de existirem algumas comunidades que habitam ali tradicionalmente, muitas delas são de fora. Então vamos lá. Muitas terras indígenas que existem por aqui, vale mencionar aqui ali na região de São Paulo, tem aqui que fica perto de Guarulhos, que é a TI do Jaraguá, e mais para baixo tem a TI Terondé-Porã, que também cruza aqui com São Bernardo, também tem aqui em São Bernardo, uma partezinha. E nessas terras indígenas a população é da etnia Guarani, como eu acabei de mencionar. Pode passar. Agora, lá do outro lado, um pouco mais distante, no interior, na região de cidades como Tupã e Maria, a população em três terras indígenas ela é formada por povos que são geralmente assim, associados ao centro-oeste do país. Pode passar. Além de algumas pessoas Guarani, como vocês viram na imagem. Então vamos lá. Sobre os Terena e os Caingangue, que moram nas terras indígenas de Araribá, Itatu e Vanuí. Eu acho que vocês vão ler aí, só que o que eu queria mencionar é o fato de que o povo Terena, ele não assim, falar que é ou não é um pouco complicado, eu acho que principalmente por considerar, sei lá, a história que a gente não viu, sabe? A gente não viu uma história gigante acontecendo, então... Mas geralmente eles são associados, o povo Terena, ao Mato Grosso do Sul. E a primeira vez que eles vieram parar aqui, em São Paulo, nas terras indígenas do centro-oeste paulista, foi em meados do século passado, como uma reverberação como um desdobramento, na verdade, da Marcha para o Oeste, que foi realizada pelo governo de Getúlio Vargas. A Marcha para o Oeste pretendia fazer o quê? Popularizar a região do centro-oeste, que até aquele momento ela era pouco explorada, ela era pouco habitada. E com isso eles acabaram dando de cara com muitos povos indígenas. Alguns, aliás, a maioria foi bastante rebelde, né? Eles existiam bastante. Agora, teve o povo Terena, que já era um pouco mais pacífico. Eles aceitaram o contato com o Serviço de Proteção ao Índio, que é o antigo... o Serviço de Proteção ao Índio, que atualmente é a FUNAI, né? Só que naquela época tinha uma política indigenista e não era favorável aos povos indígenas como tem se esforçado para ser hoje. E foi assim que o povo Terena veio morar aqui em São Paulo. Foi através de um deslocamento forçado patrocinado pelo governo do Estado brasileiro. E aí, com o tempo foi passando e tal, e os povos Terena e Caingangue, eles têm os mesmos motivos para estarem vindo para cá, para morar em São Paulo, que é a falta de trabalho e a falta de escolas na região em que eles vivem mesmo, né? Como a gente viu no trabalho que falaram aqui, existem escolas, centros culturais e escolas em terras indígenas, né, que são bastante importantes, e eles vêm atrás dessas escolas. Então, foi isso, esse é o retrato geral do estado de São Paulo. Agora, o município. Aqui no município de São Paulo são quase 20 mil pessoas que São Paulo declaradas indígenas. E, novamente, a minoria vive em terras indígenas. São duas terras indígenas que existem aqui em São Paulo. A primeira que eu queria mencionar é a terra indígena Terondé-Porã, que ela é formada por 8 pecuá. E eu fiz algumas contas com os dados que o IBGE publicou, e existem ali 1.237 habitantes na terra indígena Terondé-Porã. E por que eu fiz algumas contas? Porque lá no website da Terondé-Porã a gente tem a declaração de que existem várias aldeias
que pertencem a Tremembé-Porã. Só que no registro do governo está como se fossem aldeias individuais. Então eu recolhi essas informações e montei uma população geral de 1.237 habitantes. A população é ali da Tremembé-Porã, Guarani, Ibiá e Miandeiro, segundo o Instituto Socioambiental. Pode passar. Agora, a área da prefeitura de Jaraguá, zona norte do estado, não, né? Zona norte da cidade de São Paulo. Ela é formada por 6 TWA e atualmente tem 574 pessoas nessa terra indígena, dentro de Jaraguá. Só que menos de 400 são indígenas. E lá na dentro de Jaraguá, a maioria é tradicionalmente ocupada por grupos da etnia Guarani, que falam a língua tupi-guarani. Pode passar. Bom, aqui em Jaraguá, ela é apontada como um local onde existem vários déficits graves em relação a saneamento básico, condições de moradia, conservação dos costumes tradicionais e segurança alimentar. Porque quando a ATE de Jaraguá foi demarcada, ela foi demarcada com menos de 2 hectares de extensão. Para vocês terem uma ideia, a maior TI do Brasil, que é a TI do povo Yanomami, tem mais de 9 milhões e 500 mil hectares de extensão. E aqui a gente tinha apenas 2 hectares. Mais recentemente, teve um estudo, e agora ela tem um pouco mais de 500 hectares. Só que isso ainda não foi demarcado oficialmente. E então, com isso a gente tem muitas dificuldades em relação à segurança alimentar, porque existe pouco espaço para produzir para uma população um pouco grande e um espaço bastante degradado por causa do avanço da cidade. E em abril desse ano eu tive a oportunidade de assistir a essa palestra aqui na UFBC de São Bernardo, que contou com a presença da liderança indígena da Pipopiguá. Ele é da Pecuária Itu, da TI de Jaraguá, e ele falou justamente sobre isso, sobre o avanço da cidade, sobre a terra indígena e sobre a importância da natureza avançar sobre a cidade, né, para a proteção de todo mundo. E além disso, ele também trouxe algumas reflexões aí sobre a educação escolar indígena, sobre a forma como eles veem o mundo, como isso é promovido dentro da aldeia dele. Mas o mais interessante é pensar nesse avanço da natureza avançar sobre a cidade. Pode passar. E, enfim, depois das terras indígenas, a gente tem a população fora das terras indígenas, que a maioria delas, dessa população, é na verdade originária do Nordeste ou do Centro-Oeste. Por causa de fluxos migratórios mesmo, por causa de algumas situações como a gente viu com o povo terreno, o deslocamento. E essas informações elas são desatualizadas. A nossa pesquisa não encontrou informações mais recentes sobre isso, sobre essas etnias que moram aqui, mas isso aqui eu acho que serve como base, né, como um ponto de partida para a gente entender a população do Estado, na cidade de São Paulo. Pode passar. Então, enfim, né, a gente tem aí que a possibilidade de responder a minha pergunta inicial: quem são e onde estão esses povos indígenas? Esses povos indígenas, eles são diversos aqui no estado, no município de São Paulo. Eles estão localizados de maneira dispersa no estado, né? Não é como se existisse uma floresta em que eles estão habitados e acabou. Eles estão em todos os lugares, inclusive na cidade, como eu falei, né, ocupando novos espaços que eles não podiam entrar nisso, né? E é isso tudo que eu já falei para vocês. Fora das TI, os povos são predominantemente indígenas nordestinos que sofreram perturbações em seus territórios ancestrais e se estabeleceram na cidade de São Paulo em busca de trabalho e educação. Além disso, também tem um grupo de guaranis, né? Um grupo bastante grande de guaranis que também não habitam nas terras indígenas. E pode passar. Acabou. Acabou o trabalho, mas antes eu queria perguntar, porque a gente falou muito sobre o lugar aqui hoje, né? Sobre as origens e tal. E uma coisa que eu descobri com essa pesquisa foi que o nome do bairro em que eu nasci, ele vem de um povo indígena, né? Eu nasci em Guaianazes, minha família está aqui, todo mundo lá de Guaianazes, e tipo assim, a gente vem de um lugar que homenageia os povos indígenas guaianás, que eles foram extintos em 1820 por causa de conflitos aí. Em 1820 já não tinha mais povo existindo, não existia mais. E o que acontece? Era por causa de conflitos com jesuítas, com o povo branco e tudo mais. Então eles não existem mais, porque até hoje o nosso bairro era o nome desse povo. E eu acho muito interessante poder conhecer isso, né? Igual a gente falou do lugar, a escola não habita o lugar. Eu não fiquei sabendo disso na escola, apesar de ter estudado lá a vida toda, né? Mas essa pesquisa me fez reconhecer isso, eu achei bem legal, assim, para fechar o trabalho. Obrigado.